Dentro do contexto da NR11, que trata sobre, né, o transporte, levantamento, manuseamento e armazenamento de materiais, é importante que você entenda como que funciona a questão do deslocamento, do levantamento e transporte de cargas. Isso por quê? Porque está totalmente interligado, né? A NR11 ela vem tratando como que vai ser feito dentro da legislação e do estudo feito por especialistas, a questão do transporte de cargas, manuseio e o armazenamento. E dentro disso a gente tem que entender que o deslocamento, levantamento e transporte de cargas ele vai depender de vários fatores, né? Não é uma questão de olhar e dizer, depende, por exemplo, do peso da carga, quantos quilos pesa a carga que está sendo transportada, para que eu possa entender também qual que é o volume e a forma da carga. Porque muitas das vezes, olha, você já deve ter visto essa experiência, você pega um objeto que ele tem um volume e uma forma mais prática de descarregar, e parece até que é mais leve, mesmo ele sendo mais pesado. Eu sempre gosto de fazer analogia com um saco de 20 quilos de algum produto com uma caixa de 20 quilos. Se você pega o saco e você consegue colocar ele nas costas, o saco de arroz, o saco de trigo, você coloca ele nas costas, aqui no ombro, ele fica mais leve do que se você colocar uma caixa, porque a caixa, a forma dela, o volume dela é diferente, ela está mais compactado do que o volume, né? Quando a gente coloca 20 quilos de um peso e distribui ele numa superfície maior, ele acaba ficando mais leve porque ele está mais distribuído, enquanto que dentro de uma caixa compactada ele fica mais pesado. Então é interessante entender o peso, saber qual que é o volume e a forma da carga, se ele tem ou não formas de pegar, né? O que são as pegas? É ver se tem onde realmente sustentar. Por exemplo, eu vou pegar uma sacola de mercado, ela tem as alças, é fácil eu conseguir pegar aquelas alças, é fácil eu ter elas na mão. Como que se eu for pegar um saco de trigo, alguma outra coisa, ele talvez não possa ter as alças, então eu tenho que segurar ele de uma maneira diferente. A localização da carga, onde que essa carga pode estar, né? Se ela está no local alto, no local baixo, no local fácil acesso, no local um pouco mais de difícil acesso, porque, por exemplo, se a carga está no chão, está em contato com o chão, ela tem uma força física que eu tenho que fazer para poder erguer ela até a minha altura. Se ela, por exemplo, ela está no ambiente mais alto, né, a força física que eu teria que fazer para conseguir trazer ela, talvez não seria a mesma. Então eu preciso entender também a localização dessa carga. Qual que é a postura adotada para fazer, para puxar essa carga? Eu vou ter que me abaixar, me agachar, vou ter que me levantar, eu tenho que pensar nisso também. A técnica da manipulação adotada, eu vou abraçar a carga, eu vou colocar ela nas costas, como que eu vou estar transportando essa carga? A frequência que isso ocorre, né? Por exemplo, eu vou ter que fazer 20 viagens, eu tenho 30 caixas para levar, 40, eu tenho que pensar nisso também, além de pensar o tempo que eu vou me dedicar a essa tarefa, né? O tempo que eu vou perder carregando isso e as condições fisiológicas dos operadores. Eles acabaram de almoçar, estão satisfeitos, né? Estão com fome, se às vezes estão com dor de barriga, já foram no banheiro. Eu tenho que pensar nisso também, se está calor, se está frio, porque tudo isso interfere na forma de eu falar para as pessoas deslocarem uma carga até um certo ponto. Porque além de peso, a pessoa pode estar, às vezes, com fome, está fraca, e isso faz com que a carga fique mais pesada ainda. Então eu preciso entender essas nuances, esses fatores que funcionam e que fazem com que o deslocamento, o levantamento e o transporte de cargas seja diferente. Relativamente, a manipulação de cargas em situações de trabalho podem ser classificadas em dois tipos. Primeiro, a gente tem a manipulação esporádica, é quando está relacionada com a capacidade muscular dos indivíduos para manipular e levantar as cargas. Então, a manipulação esporádica, ela vai ser de vez em quando, né? Então, de vez em quando eu vou estar utilizando, eu vou estar manipulando as cargas. E nós temos a manipulação repetitiva, que ela se relaciona com três fatores: a duração do trabalho, a capacidade energética do trabalhador e a fadiga física. Então, né, se eu preciso realizar por mais tempo, eu vou ter uma manipulação repetitiva, porque eu vou ter que várias vezes me agachar, várias vezes eu vou ter que pegar o mesmo peso, várias vezes eu vou ter que me deslocar até certo ponto. Então, eu tenho aí a duração do trabalho, por exemplo, vou ter que fazer isso aqui durante 4 horas. E qual que é a capacidade energética do trabalhador? O quanto ele aguenta levantar carga, o quanto ele aguenta levantar peso, então onde ele vai, e também a fadiga física. Chega um Olá, momento peço que desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você.
Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no É a site. fadiga física, chega um momento que ele está esgotado. Mesmo, não, eu vou parar para descansar, eu vou parar um pouquinho para descansar, mas chega um ponto que a fadiga ela acontece e não há o que fazer. Esgotou, a bateria esgotou, ele vai ter que ficar um bom tempo para poder recarregar. Qualquer que seja o tipo de manipulação, o levantamento do correto das cargas ele vai obedecer ao seguinte, estipulado junto lá na NR11. A gente tem que utilizar a musculatura das pernas e não da coluna, ombros para trás e costas direitas. A carga é mantida o mais próximo possível do corpo, pés separados e o peso do corpo corretamente distribuído. A gente tem que ter os joelhos flexionados, pescoço e costas alinhadas, as pernas distendendo-se lentamente, manutenção da carga cinética apoiada nas duas mãos. Carga aproximadamente de 40 a 50 centímetros do chão, remoção de todos os obstáculos que possam atrapalhar os movimentos antes de levantar um peso. Então, a NR11 ela é muito completa, ela vai desenvolver isso, como que deve ser feito o manuseamento de cargas quando a gente vai fazer isso de maneira manual, aonde eu tenho que pensar na forma como eu vou estar erguendo isso, na forma como que eu vou estar, o meu corpo vai estar se preparando para fazer. É interessante ver que isso se mantém igual à física. Estudo físico, foram os especialistas estudaram para que eles pudessem definir isso dessa forma. Então, a gente tem que a carga, para poder carregar, tudo parte do princípio de que tudo tem que estar organizado. O ambiente tem que estar organizado e o meu corpo tem que estar organizado e preparado para que eu consiga ter o máximo de eficiência energética e produtiva na hora de desempenhar a função de deslocar e levar cargas de um ponto A para um ponto B. Um outro aspecto importante a considerar é o transporte de uma carga de um local para o outro. Durante o transporte do peso, a coluna vertebral deve ser mantida na vertical, deve-se manter o peso próximo do corpo e as cargas assimétricas devem ser evitadas, pois exigem um esforço adicional da musculatura dorsal para manter o equilíbrio. E deve buscar sempre usar cargas simétricas. Quando a carga apresenta uma forma longa, ela deve ser transportada na vertical. O que é assimétrico? Não tem simetria. Então, se eu, por exemplo, pego um objeto que ele é mais leve na ponta e mais pesado na outra ponta, ele não tem simetria. Logo, eu tenho que fazer uma força maior para manter o equilíbrio entre as duas pontas, a fim de eu conseguir carregar e levar esse objeto. Então, eu evito isso carregar manualmente. Eu vou procurar manualmente carregar objetos simétricos, uma caixa, uma sacola, algo que possua simetria e eu consiga com que o peso seja distribuído de maneira igualitária dentro das pontas. Eu preciso ter um equilíbrio entre as pontas. Então é interessante que a NR11 ela traz isso para a gente e demonstra como que vai ter que ser a tratativa do deslocamento e do transporte de cargas. E é claro que ela traz também essa questão de que o peso ele sempre tem que estar próximo do corpo, né? Se eu colocar meus braços estendidos e tentar levar um peso, eu não vou conseguir levar muita coisa. Por quê? Porque a física, né, o meu braço, ele não vai ter força suficiente para aguentar aquele peso para eu poder conseguir me deslocar. Se eu trago para perto, aumenta-se a força, a física, aumenta-se ali a questão física da proximidade, consequentemente eu consigo ter um pouco mais de força, eu consigo desprender um pouco mais de força e consigo levar mais longe a carga que eu estou levando, beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Ela trata aí de uma questão mais teórica, mas trazendo também a parte prática da NR11 sobre como que deve ser feito o levantamento, como deve ser feito o deslocamento e transporte de cargas de maneira manual. Isso é muito importante que durante todo o trabalho, durante toda a execução,
seja numa obra, seja no local de construção, seja dentro de uma fábrica, a forma de carregar sempre a gente vai ter que, às vezes, fazer um trabalho manual, sempre vai ter os colaboradores fazendo algum trabalho manual. E dessa forma a gente precisa ter o cuidado e seguir as normas do que está sendo falado, de como que a gente tem que se preparar para seguir e como que nós vamos analisar. Muitas das vezes o chefe pode falar, leve isso, mas se eu analiso, eu estudei, eu sei que nem tudo eu tenho a capacidade de levar, eu posso dizer, olha, eu não consigo levar, vamos chamar um transporte para que a gente possa levar, eu não vou me machucar. Então era isso, espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Eu te vejo então na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!